Afinal, o que é política? É isso que nós vamos discutir no encontro de hoje e vamos trazer as perspectivas. Por que é tão ruim se falar de política no Brasil? Por que normalmente a gente evita falar de política no Brasil? Por que se torce o nariz, se desconfia quando o assunto é política ou até porque se briga, né? A política, ela é a ciência do governo dos povos, né? Então é a maneira como o povo vai se direcionar, é a maneira como a gente vai se estruturar para que a gente siga como coletivo da melhor maneira possível, coletivo enquanto sociedade. Por que se torce tanto o nariz e por que a gente tem tanto horror a falar de política no Brasil? Já faz algum tempo que a gente misturou o termo política com o termo politicagem. A politicagem não tem nada a ver com a política. A politicagem, ela é a prática do benefício próprio. Então é ali na politicagem que surgem os subornos, que surge a corrupção, que surge a ineficiência paga com o nosso dinheiro. É a gente que banca a politicagem e por isso a gente tem uma certa aversão ao termo política. Bom, e como é que funciona a estrutura política no Brasil? A gente tem 3 poderes no Brasil. A gente tem o poder judiciário, a gente tem o poder legislativo e o poder executivo. O judiciário não é um poder passível de eleição. Então a gente, enquanto eleitores, a gente não elege o judiciário. Por isso a gente não vai falar dele. A gente vai falar do poder executivo e do poder legislativo. O poder executivo é o poder que tem como função fazer acontecer aquilo que o legislativo propõe. Então, se o legislativo aprova uma lei, por exemplo, quem tem que fazer aquela lei, certificar de que aquela lei vai acontecer é o executivo. A gente tem o executivo nos 3 níveis. Então, a gente tem o executivo federal, que é na nível Brasil, ele é o presidente, e também temos os senadores. A gente tem o executivo estadual, que é a nível do estado, então é o governador, e a gente tem o executivo municipal, que é o da cidade, que é o prefeito. E no legislativo a gente tem a mesma coisa. A gente tem o legislativo federal, que são os deputados federais, a gente tem o legislativo estadual, que são os deputados estaduais, e a gente tem o legislativo municipal, que são os vereadores. Os vereadores e os deputados estaduais também têm como função, além de representar, além de sugerir, né, leis e melhorias para a cidade e para o estado, eles têm a função de fiscalizar os gastos da administração do prefeito ou da administração do governador. O deputado federal, a gente vai focar muito no deputado federal, porque depois do voto do presidente, que pra gente é o mais importante, na verdade o voto mais importante é o do deputado federal. Esse cargo tem por função representar você, então é o cargo que representa o povo. O senador, por exemplo, ele é super importante, mas o senador, ele representa o estado. Então, quando um projeto de lei vai para o Senado para ser aprovado, ele pesa os interesses do estado e os interesses do povo e decide se sim ou se não. O deputado federal, ele não pesa os interesses do estado, teoricamente. Ele tem por função representar você, então ele tem que ter sempre em mente o seu interesse. O que é que você, enquanto cidadão, enquanto povo, o que a gente quer. E é esse cara que a gente tem que acompanhar, que a gente tem que fiscalizar, que a gente tem que saber o que ele está fazendo. E sobre isso a gente vai falar no próximo encontro, bem especificamente sobre os deputados federais. O que é muito importante, então, dentro desse cenário? A gente tem 3 poderes, 2 são eleitos a partir do voto, 1 não, que é o judiciário. A gente tem 3 níveis sempre, federal, estadual e municipal. E a gente tem o executivo nos 3 níveis e o legislativo nos 3 níveis. Por que a gente tem que entender isso? Porque às vezes, quando a gente vai cobrar alguma coisa, sei lá, você tem um problema que você fica na dúvida de quem cobrar. É um problema do presidente, é um problema do deputado estadual, federal, é um problema do vereador, é um problema do prefeito, é um problema do governador ou é o senador que tem que resolver seu problema. E aí, como essa estrutura não é clara, a gente nunca sabe quem tem que resolver o nosso problema e joga sempre a culpa no governo. Mas quem é o governo? Todo esse pessoal é o governo. Hoje a gente tem no Brasil 65 mil políticos.
Então, a gente tem no Brasil 65 mil cargos políticos. É bastante, gente. Hoje, desses 65 mil, a gente tem 10 mil mulheres políticas. O que quer dizer que 85% das pessoas que tomam as decisões que afetam a nossa vida são homens. Na Suécia, isso na década dos anos 60, as mulheres começaram a organizar coletivos organizados de mulheres para participar da política. Hoje, essas mulheres, que na época fundaram o Partido Liberal, elas são 44% dos parlamentares do país. É um país com menos corrupção, é um país com mais saúde, com mais educação, e é um país que, na hora de votar uma nova lei, considera que homens e mulheres têm obrigações, responsabilidades e merecimento iguais. Podemos sim ser candidatas, mas a ideia é que a gente não precisa necessariamente estar na Câmara dos Deputados ou no Parlamento no Brasil para que a gente de fato participe da política. Enquanto cidadãs, se a gente se organizar, entender como funciona, para que serve, qual é o nosso papel, aonde a gente se encaixa, como a gente participa do cenário político e o quanto a gente pode fazer a diferença, e a gente pode fazer a diferença aqui na nossa cidade e pode fazer a diferença no nosso país, que interfere diretamente na nossa vida e na vida daquelas pessoas que a gente ama e que a gente não conhece e também não ama, mas o quanto a gente pode ir à luta e fazer a coisa acontecer com um grupo de mulheres que se reúne para discutir política. É para isso que a gente existe e é para isso que a gente te convida para participar com a gente. O nosso interesse é enriquecer esse grupo com posições políticas diferentes, com ideias diferentes. A gente não tem um político de estimação, a gente não vai ter um político de estimação. Se a gente apoiar alguém em algum momento que não entregar o resultado que a gente espera, a gente não vai mais apoiar aquela pessoa. Não acreditamos no salvador da pátria, não acreditamos que vai existir um candidato que vai vir e vai salvar a vida de todo mundo. Acreditamos que, se todas nos envolvermos, que a união desse grupo pode de fato fazer a diferença.